Redação Novo Tempo de volta para você que acompanha a gente pelo rádio ou pela televisão e para você que interage com a gente pela internet. Antes de mandar uns abraços para a internet, eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Igreja Adventista de Areal, no Rio de Janeiro. Na semana retrasada, mais ou menos, uns 10 dias aí, eu estive com o pessoal lá durante a Caravana Novo Tempo. Um grande abraço para vocês. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal que interage pela internet, começando com o Edson Porto Paixão, a Eunice Barros, o Michel Silva, o Pedro Lima, a Marina Santos, o Marco Silva, a Gracinha Rocha e o Jefferson Fiuza. Eu acho tão bonito esse nome, Gracinha, é uma gracinha. É uma gracinha. Né? Após 7 anos de negociações, os Estados Unidos e mais 11 países fecharam o maior acordo comercial do mundo. Por abranger 40% de toda a economia global, o chamado Tratado Transpacífico pode acabar se tornando uma ameaça para os países que ficaram de fora desse acordo, como a China e também o Brasil. O acordo conhecido como Tratado de Livre Comércio Transpacífico reúne 12 países do Pacífico, que juntos possuem 40% da economia mundial, incluindo 2 das 3 maiores potências, Estados Unidos e Japão. O pacto irá cortar barreiras comerciais e definir padrões comuns a todos os participantes do tratado. O objetivo é eliminar tarifas entre esses países para a comercialização de determinados bens e serviços. Segundo a agência de notícias Reuters, os termos podem influenciar desde o preço do queijo ao custo de tratamentos de câncer, por exemplo. Além disso, o acordo é visto como uma forma de frear a crescente influência da China na economia e política mundial, especialmente na região. Mas para que isso ocorra, o pacto terá que ser aprovado pelo Congresso norte-americano e por parlamentares dos países envolvidos. A expectativa é que o pacto movimente, a partir de 2025, cerca de 223 bilhões de dólares por ano. Muita gente em casa deve estar se perguntando assim, tá, mas o que isso influencia, o que isso impacta talvez no dia a dia desses países que vão fazer parte, ou mesmo do Brasil, uma análise mais futura aqui. Vocês conseguem me ajudar com isso e ajudar o pessoal de casa a tentar entender quais são os pontos talvez positivos ou negativos de um acordo como esse? Entre tantos, né, porque é complexo falar sobre esse assunto, o que eu acho que é mais controverso assim, e que acho que mais difícil de aceitação, que pode acontecer com qualquer um, é em relação ao medicamento. Porque com o prazo, com o fato deles não deixarem que outras empresas farmacêuticas, ver se eu vou conseguir explicar direito, né? Tem a oportunidade também de fazer as fórmulas e desenvolver os remédios genéricos, isso vai dificultar os países mais pobres a ter acesso a medicamentos que seriam mais fáceis, né? O remédio genérico que a gente está acostumado. Então, eu acho que esse é o maior problema. Que acho que nesse acordo eles aumentaram o tempo em que eles têm direito à patente, no caso, né, da criação, no caso, inclusive, de remédios, né? Uhum. Então, quando eles têm mais tempo direito a comercializar, a usar essa patente sem ninguém usar, isso aí acaba prejudicando bastante, né? Porque é bem mais difícil de se ter acesso a esses remédios, bem mais caro para os governos comprarem, para os próprios países comprarem, para poder fornecer esses remédios, né? No caso, eu fico pensando assim, né? Quando você fala de quebra de barreiras, de impostos, etc., em acordos como esse, obviamente você pensa, bom, as importações vão ficar mais baratas, porque você abaixa os impostos. Então, por exemplo, Japão, Estados Unidos, os Estados Unidos importarem carros japoneses vai ficar muito mais barato. A gente tem alguns dados que a produção passou para a gente. Hoje em dia, cobra-se cerca de 70% de imposto em cima de carros japoneses para eles serem importados para os Estados Unidos. Isso cai para 0, ou seja, as taxas de importação caem muito. Não só, a gente está falando dos Estados Unidos, mas a gente está falando de todos os países que têm alguma saída para o Pacífico e estão fazendo parte desse acordo aí. Mas, ao mesmo tempo, não tem um enfraquecimento também da indústria de países que não são tão industrializados e, de repente, fazem parte desse processo? Como, por exemplo, você pega países como o Peru ou o Chile, que Brunei, são aqui da América do Sul, Brunei, Vietnã. Então, assim, eles vão ter mais facilidades
para comprar produtos de países como Japão, Estados Unidos, México, mas, ao mesmo tempo, o que eles costumam exportar? Geralmente são commodities, né? Coisas como, por exemplo, arroz, feijão, entre outras coisas, soja, etc., que tem um valor muito inferior no mercado. E aí, como fica mais barato importar, às vezes é mais barato importar do que fortalecer a indústria nacional. Será que isso não pode ser um problema também? Enfraquecendo bem, né, a indústria nacional, né? De cara, assim, quando eu vi a notícia, o tema da notícia, a chamada da notícia, eu imaginei, pô, legal, bacana. Tipo, acho que vai ser bom para todo mundo, né? Legal, taxa baixou, tipo, fácil de importar, de pegar. Mas quando você para poder analisar realmente, principalmente os países mais pobres, no caso aí, eu acho que acabam sendo bem prejudicados. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil, por exemplo, que está fora desse acordo e o único livre comércio que a gente tem do Brasil hoje em dia é o Mercosul, né? A gente faz parte de alguns outros acordos menores com alguns países, exatamente. Mas bloco econômico. Eu não sei se vocês moraram em cidades muito pequenas. Eu, por exemplo, fui criado numa cidade muito pequena, que é Nova Odessa, aqui em São Paulo. Eu morei numa menor que Nova Odessa. Menor que Nova Odessa ainda. 3 vezes. Por exemplo, eu lembro de que existiam várias pequenas farmácias. Aquela pessoa que passou o comércio do pai para o filho, aquela tradição na farmácia, aquela tradição até de que a pessoa sabia o melhor remédio para quando não sei o quê, né? Aquela coisa da automedicação péssima, mas enfim, funcionava. Aí, o que acontece? Vem uma mega ultra farmácia, dessas com grandes nomes aí no Brasil, se instala na cidade. A farmácia tem tudo, parece um supermercado. O que acontece? Vai destruindo esses pobrezinhos coitados que tinham um negócio há anos. Então, o que eu fiquei pensando foi nos pobrezinhos coitados, vocês citaram alguns aqui, e tem até o Brasil aí nessa, como é que a gente vai se sair com esse aglomerado de países tão fortes juntos? Será que a gente vai estar num momento onde a nossa economia também vai sofrer as consequências? E eu fiquei pensando até numa grande potência. E claro que, né, eu acho que esse acordo tem, obviamente, um objetivo muito de, né, derrubar aí China, que é um grande exportador. Então, como é que vão ficar essas grandes potências e as pequenas potências? Será que vão acontecer igual as farmácias de Nova Odessa? Ou será que não? Todo mundo vai se fortalecer? É interessante você parar para pensar que a China, nesse caso, hoje em dia é o grande exportador do mundo como um todo. Por quê? Porque os produtos chineses têm um valor muito barato em todo o planeta. Se você quiser entrar num site hoje e comprar um produto chinês, desses vários sites que a gente tem opção, você compra muito mais barato do que você comprasse aqui no Brasil. E aí, esse é um dos objetivos de um acordo como esse, entre esses países. Por quê? Conseguir baixar tudo para poder... Você baixa tudo para poder competir com esses produtos chineses. Porque a gente sabe que, no caso de vários produtos chineses, aí... Para ter esse valor dos produtos chineses, tem uma mão de obra muito barata que na China às vezes chega a uma situação meio escravagista, mas por conta de todo o sistema político que existe na China, é difícil alguns órgãos internacionais conseguirem medir ou fazer algo sobre isso, entre questões também que tem a ver com poluição do meio ambiente, etc., que eles não se importam tanto com isso, e aí eles não gastam dinheiro para preservação, então só vai fazendo do jeito que dá e do jeito que é mais barato para a produção, para você lucrar mais. E, obviamente, você vai lucrar mais porque vai vender muito mais. Você falou dessa questão até do trabalho quase escravo. A Suzane colocou um ponto aqui, né? As leis trabalhistas até são diferentes. No caso desse acordo, o que eu achei um ponto positivo é que todo mundo vai trabalhar no mesmo esquema, sobre salário mínimo, horas extras, o que for que tiver que realmente negociar, todo mundo vai trabalhar no mesmo esquema. O que penso eu, que eles vão favorecer o trabalhador, né? Então, se for realmente votado aí algumas leis que favorecem o trabalhador, todos esses países que entraram em acordo vão trabalhar na mesma sintonia. Isso é um ponto positivo, né? Agora, pelo que no meu parecer, assim, ao ler as notícias, as pessoas que foram entrevistadas e os economistas, é claro, a maioria diz que isso não vai ser bom para o Brasil, já que está todo mundo encaminhando para esse acordo, para essa parceria. Então, que isso pode não ser uma coisa realmente... O Brasil pode sofrer as consequências. Se você parar para pensar, por exemplo... Então. Tem como ficar pior. Meu filho. Porque o Brasil, acho que dentro disso tudo, acaba sendo muito fraco, né? Porque
você pegar uma coalizão dessa... a China também está sozinha, mas pô, a China é o maior exportador de tudo ela sozinha já, já dá para comparar com esses caras, exatamente. Né? Então você vê, eles estão se juntando todos para poder, tipo, dar uma concorrência ali com a China, né? Então... E você pega situações como você falou, né? O Brasil vai ficando um pouco isolado, principalmente, né, nesse caso, em relação a esses países que começam a fazer parte desse grupo agora. Aí você pega países que o Brasil tem um comércio muito mais intenso e que estão fazendo parte desse bloco agora, como o Chile, o Peru, a Colômbia que está querendo entrar ainda não está dentro, o México. Você pega, o Brasil exporta muitos carros para o México também, né? E agora o México fazendo parte de um grupo onde os carros norte-americanos e japoneses não vão ter imposto nenhum para serem importados para o México, você para pensar, puxa, acho que vai ser mais fácil eles começarem a importar muito mais produtos, por exemplo, carros desses países, do que importar do Brasil, que vai estar muito mais caro, né? Venhamos e convenhamos que se isso acontecesse, aqui no Brasil a gente ia ser muito, mas muito feliz mesmo. Porque imagina a gente comprar o carro popular, por um preço assim super facilitado, como acontece nos Estados Unidos, a gente ter acesso a isso. Tudo bem que aí a gente teria um problema no trânsito agora, porque todo mundo ia ter acesso. Se a gente já tem, né? Imagina mais acesso. Mas, gente, ia ser uma ótima notícia para todo mundo. Quanta gente aí tenta a vida toda juntar um dinheiro para comprar um carro, não consegue. Aí vai pro financiamento e paga um juro absurdo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco um caso bastante curioso entra em pauta aqui no Redação. Uma faxineira foi autuada por furto após comer um bombom. Parece mentira, mas não é. Você vai entender toda essa história logo após o intervalo.